Foco, organização, fé, perseverança. Apesar das dificuldades, a nossa EBD não parou. Professores de todas as classes se atualizaram e adaptaram-se à nova realidade para atender seus alunos. Estamos encerrando mais uma série de lições do nosso currículo do segundo módulo. A partir de julho, apresentaremos para jovens e adultos, através do Pastor Júnior, estudos baseados na Carta aos Romanos. Em paralelo, um tema alternativo, bem atual, preparado pela Convenção Batista Fluminense, que será apresentado por professores diversos. A EBD da Segunda Igreja Batista de Campo Grande continua nova. Mantenha viva a sua igreja a partir da sua casa. Queridos irmãos, Shalom Adonai. Completamos hoje a nossa jornada que considerou o comportamento do crente diante dos princípios bíblicos da ética cristã. Nessa jornada, estudamos, em primeiro lugar, a diferença entre moral e ética. Moral a definimos como conjunto de regras que aceitas por uma comunidade, determina o seu funcionamento para o bem comum de todos. Ética, conduta ideal do indivíduo através da sua ação de bons hábitos proveniente de um caráter são. As divisões da ética, nós as estabelecemos em 3 divisões. A ética teísta, crença nos poderes divinos e que Deus é criador. Esse é um fundamento da fé. Deus é criador. Apesar de toda a oposição que nós temos a essa afirmação, o fato verdadeiro é que Deus é criador. A ética individual, o uso da escolha entre o que convém e o lícito. O convém é aquilo a que eu vou me associar, é aquilo que me faz agregar-me a valores que eu aceito. Ilícito é quando eu, então, entendo que o que eu estou fazendo é correto. Então, a ética individual é a associação a bons hábitos, a fim de que eu sempre execute o que é correto. E a ética social, que é a alegria em servir, ou seja, em cuidar em amor, ou cuidar com amor. A outra coisa que nós trabalhamos foi a relevância dos 10 mandamentos, porque a relevância dos 10 mandamentos, elas são importantes, ou melhor, a relevância dos 10 mandamentos, ela é importante porque determina o funcionamento da igreja. Essa importância do decálogo, ou o código moral divino, nos é apresentado por Deus a fim de que haja uma normatização para a sociedade. Então, nós trabalhamos nessa nossa jornada a diferença entre moral e ética, em primeiro lugar, as divisões da ética, nas divisões teísta, individual e social, e a relevância do decálogo como princípios norteadores que fazem com que a sociedade funcione. Não só a questão da comunidade cristã, mas também de toda a sociedade. A relevância dos 10 mandamentos para a igreja atual precisa ser percebida porque os 10 mandamentos, são princípios que destacam o relacionamento com Deus e com o próximo, o meu igual.
A relevância, então, dos 10 mandamentos como princípios para a igreja atual, porque destacam os 10 mandamentos, o relacionamento com Deus e com o próximo, e o próximo sendo considerado meu igual. O relacionamento com Deus é conhecido como relacionamento vertical. Ele é tratado nos mandamentos de 1 a 4. São ensinos que nos levam, melhor dizendo, que nos levam a honrar a Deus. Vou repetir. São ensinos que nos levam a honrar a Deus. O relacionamento com o próximo é conhecido como relacionamento horizontal, ou seja, como viver em harmonia com o meu próximo. A harmonia, é tratada nos mandamentos de 5 a 10, são ensinos para o convívio correto. Muito bom quando nós percebemos que todo o nosso ensino funciona na questão do relacionamento, em primeiro lugar com Deus e depois com o próximo, a fim de que o meu convívio seja correto, com Deus e com o próximo. Hoje, finalizaremos esse conjunto de mandamentos, estudaremos o 10º. Convido-os à nossa oração. Ela se encontra no Salmo 86 e eu quero ler alguns versículos desse salmo. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. De todo o meu coração te louvarei, Senhor. Meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Amém. Que esta oração, que está no livro dos Salmos, no Saltério, que é um cântico, seja o nosso canto sempre diante de Deus. O termo hebraico, traduzido por cobiça, significa desejar. Não especifica em si mesmo bondade ou maldade. As ações realizadas pelo nosso proceder é que mostrarão o nosso caráter. Então, desejar em si não tem problema nenhum. É aquilo que fazemos que mostra se o nosso caráter é saudável ou não. Se o nosso caráter não é saudável, é um caráter doentio. Encontramos a recomendação do 10º mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 17, e Deuteronômio capítulo 5, verso 21. Citarei apenas o expresso em Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Assim como o 5º mandamento está associado ao 9º, os mandamentos do 6º ao 8º estão relacionados com o 10º. Fazem parte da mesma instrução educacional, ou seja, traçam limites que devem ser respeitados. O respeito a esse mandamento mostra que alegramo-nos com o nosso próximo e também que nos alegramos com o nosso Deus. É de suma importância que, ao verificarmos o nosso relacionamento vertical com Deus e o nosso relacionamento horizontal com o nosso próximo, ao fazer essa análise, ao fazer essa verificação, então nós estamos estabelecendo para nós mesmos conhecimentos
que nos levarão a sermos sábios, a fim de que o nosso testemunho seja para o louvor ao nome do Senhor. Apresento para consideração o que está em Provérbios, capítulo 24, verso 1. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Vou repetir, porque essa afirmação de Provérbios, esse provérbio, ele está muito relacionado com o que nós estamos estudando. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. A inveja aqui pode ser traduzida por cobiça. Ela está intimamente ligada aos ímpios. O que isso quer dizer? Que a cobiça macula o caráter quando? Primeiro, o desejo desordenado em adquirir coisas que o apresente como superior socialmente, ser o que não é, fingimento. Muita gente vive fingida, muita gente vive disfarçada nesse fingimento, e o fingimento nada mais é do que cobiça, desejar ser igual ao outro ou desejar ter as coisas que o outro tem. Macula também o caráter quando o desejo de apossar-se do que pertence ao próximo, quando isso controla o nosso coração. E isso é conhecido como usurpação. E também macula o caráter quando a prática de trair as recomendações divinas, Jesus a chamou de farisaísmo. Então, o que quer dizer cobiça? É quando o nosso caráter está maculado pelo desejo de adquirir coisas que nos façam superiores, o desejo de apossar-se do que pertence ao próximo, usurpação, e a prática de trair as recomendações divinas, ou seja, o que Jesus chamou para nós de farisaísmo. No Novo Testamento, essa palavra significa desejar ardentemente. Esse termo é neutro, como o termo hebraico também o é. Não determina negatividade e nem positividade. Apenas recomenda atenha-se aos limites que determinam a intensidade do seu agir. Os costumes, bons ou maus, que trazem luz ou trevas na prática de nossas ações, mostram a transparência do nosso interior. O nosso interior determina aquilo que fazemos no exterior. As nossas ações externas expressam aquilo que vai no nosso interior. Destaco duas lições que retirei da nossa revista. Elas estão nas páginas 67 a 71. O 10º mandamento é um exame interior, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como evitar a cobiça. Primeira lição: o 10º mandamento é um exame interior. Esse exame retrata a nossa vida interior. O exame começa na avaliação dos motivos que regulam o nosso proceder. A Bíblia nos admoesta a fazer avaliação sempre da nossa atitude mental, ou seja, um exame com sinceridade, para então, caso seja reprovado, trocá-lo sob a orientação do Espírito Santo, a fim de que haja uma renovação no nosso entendimento, no nosso pensamento, de forma que a nossa mente nos torne aprovado diante de Deus. Porque essa é a recomendação. Devemos nos apresentar diante de Deus aprovados, porque nós sabemos manejar bem a palavra da verdade. A frase de Augusto Nicodemos mostra a minha afirmação. Usos e costumes não quebram o poder do pecado no coração. Usos e costumes não quebram o poder do pecado no coração. O que quebra
o poder do pecado em nosso coração? Somente Cristo. Para vencermos o nosso pecado, é necessário nos entregarmos incondicionalmente a Cristo, sermos dele, vivermos para ele e sabermos que ele é Senhor, Salvador e que nós pertencemos ao seu rebanho por sermos suas ovelhas. Por que o 10º mandamento recomenda o exame da vida íntima? Destacamos duas coisas. Primeiro, porque viver debaixo da influência do pecado é viver separado de Deus. A recomendação de Isaías é pertinente. Isaías, capítulo 59, verso 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso não os ouvirá. Devemos pensar nisso. Devemos pensar no que o profeta Isaías coloca para nós, porque é fundamental para vencermos os nossos problemas, para quebrarmos a influência do pecado em nosso coração. Em segundo lugar, porque mostra a todos que nos observam qual é o nosso Senhor. O conselho de Jesus resume a ideia muito bem. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Acrescento ainda outra recomendação. 1 João capítulo 2, verso 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Podemos então trocar mundo pelo pecado, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do pecado. Pecado que assola o mundo, pecado que assola a humanidade, pecado que nos faz viver longe da graça de Deus. Segunda lição: como evitar a cobiça? Aprendendo as lições que Deus deixou para nós na sua palavra. Salmo 119, verso 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Ganância aqui, desejo exagerado de possuir qualquer coisa, ou seja, cobiçar o alheio. A segunda grande lição, Atos capítulo 20, verso 33 a 35. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e dos demais companheiros meus. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Há maior felicidade em dar do que receber. Testemunho do apóstolo Paulo, que também traz ao nosso coração um impacto, porque ele providenciou com suas mãos o sustento próprio e o de seus companheiros, sem cobiçar nada de ninguém. Terceira coisa, ou terceira maneira de nós evitarmos a cobiça. Mateus capítulo 25, 36 e 36, Mateus capítulo 25, 35 e 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Alguns que ouviram o que Jesus estava dizendo, indagaram: quando isso aconteceu? E o rei respondeu, ou Jesus respondeu:
quando fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. O ensino de Jesus, ao destacar essas 6 ações, aprova o coração humano, que ilumina o agir contrário à cobiça. Sua aprovação o torna bendito. Mateus capítulo 25, verso 34 diz isso, que quem pratica as 6 ações que Jesus Cristo enumerou, nós somos considerados por Jesus bendito, aprovados, aqueles que não se deixam dominar pela cobiça. Quero concluir a minha fala dizendo que nesse conjunto de estudos sobre o comportamento do crente e princípios bíblicos da ética cristã, existem 3 grandes lições que resumem todas as nossas 13 lições estudadas. E eu quero enumerá-las. Primeiro, estudem cuidadosamente a palavra de Deus. Ela é orientadora. Segundo, vivam na alegria do Senhor. Sua alegria é a nossa força. Posicionem-se sempre em terceiro lugar em Deus. Posicione-se sempre em Deus. Queridos irmãos e amigos, que nos acompanharam nessas lições, nessa jornada, nesse privilégio de estudarmos a palavra de Deus e aprender dela aquilo que devemos realizar para louvar o nome do Senhor. Desejo-lhes a cada instante que a graça do Senhor, a bênção do Senhor e a presença do Senhor esteja no coração de cada um de vocês, levantando-os como testemunha, como transparência verdadeira daquilo que o Senhor é para nós, levantando-nos como testemunhas da transparência da luz que Jesus é para cada um de nós. Termino agradecendo-lhes, mas também deixando com vocês uma bênção, que é uma bênção que eu acho interessante, profunda e com muita propriedade na palavra. Vou lê-la em hebraico e depois vou traduzi-la. Evenu shalom aleichem emuná. A paz sobre vocês. Amém. A paz de Deus sobre cada um dos irmãos. Amém.